Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por isso que vos fala Bruno G, dando prosseguimento à série de meditações no livro de São Mateus. Vamos meditar nessa edição, no capítulo 9, versículo 35 até 38, onde fala acerca da seara e os ceifeiros. Sem mais delongas, leamos o texto sagrado. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós estamos aqui diante de uma passagem onde relata Jesus procurando homens, mulheres, servos, servas, filhos e filhas para fazer a obra do Pai, para fazer exatamente a obra de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu diria que é até mais amar ao próximo como a si mesmo, como São João disse, pelo fato de que se nós não amarmos o nosso próximo que nós vimos, de maneira alguma amaremos a Deus que não vimos, pois é isso que o evangelista João fala. Jesus também deu algumas pinceladas nesse sentido ao dizer para seus discípulos: me viram com fome, com sede, me viram nu e não suprir as minhas necessidades. E os discípulos perguntaram: mestre, quando nós te vimos dessa forma, dessa maneira? Quando algum dos meus ou alguns necessitados chegaram até a vós pedindo alguma ajuda e vós não deste nada, saiba que o que foi feito diz respeito a mim também, quer dizer, foi feito para Deus também, aquela, entre aspas, maldade. Isso que Salomão chega a dizer que aquele que ajuda ao necessitado empresta a Deus e Deus pagará o benefício. Do mesmo modo, para aquele que não ajuda, né? Porque, segundo a Bíblia, tudo que o homem semear vai colher. Se nós ajudamos, alcançamos a bênção de Deus. Se não ajudamos, né, também não alcançamos. É uma coisa lógica, é uma via de mão dupla, vai e vem. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Do contrário, não tem como. Então Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, dessas cidades, e deles os judeus, obviamente. As sinagogas eram templos, congregações dos judeus, onde estavam lá os escribas, os fariseus, os zelotes, ou pelo menos visitavam uma vez ou outra, e outras 5 classes pelo menos de fariseus ou de religiosos e de seitas do judaísmo. E Jesus pregava nessas sinagogas, até porque a nação israelita tinha a crença e a religião que era advinda do pai Abraão, o judaísmo. Obviamente que já existiam outras religiões ou o paganismo de outras nacionalidades ou nações na época de Jesus. No entanto, em Israel predominava a religião judaica ou seguir a lei mosaica. Apesar de Israel estar submissa à autoridade de Roma, a sua religião não era censurada, então eles seguiam
aquilo estava descrito no Pentateuco, na lei e também nos profetas. E Jesus, como não tinha outra religião ali para falar, né, não teria outros tipos, outras classes religiosos, a não ser sempre os judeus, e as sinagogas. Então ele aproveitava o engancho para pregar, apesar também de que Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi circuncidado com 8 anos, várias outras práticas, digamos assim, mosaicas ele cumpriu. Inclusive, quando ele tinha 12 anos, ele estava pregando entre os principais. Existe no judaísmo exatamente essa possibilidade com 12 anos, que é a emancipação do menino, né? Me parece que até o batismal, o nome desse ritual, seria quase que um batismo. E então Jesus, enfim, muitas coisas ele cumpriu da tradição judaica, ou melhor dizendo, mosaica. No entanto, obviamente que ele mudou muitas coisas, né? E mudou não necessariamente o sentido da lei, porque a lei permaneceu lá, não adulterarás, só ele ampliou exatamente mais os conceitos de não adulterar, por exemplo, né? E aí, se você for analisar que ao dar uma abrangência maior ao conceito, ou expandir e conceituar de uma maneira diferente de outrora, isso seja mudança, então Jesus mudou, né? Então, meus caros, essa era a prática, o costume de Jesus, de acordo com a possibilidade que ele tinha na época, né? Diferente de hoje, que você tem variados tipos de denominação, de igrejas, de templos, catolicismo, protestantismo, que não existia nessa época, né? É bom dizer de passagem, porque os evangelhos foram escritos aproximadamente 40 anos depois de Cristo, até 90 anos. E a Igreja Católica, segundo a história, né, ela surge a partir do imperador Constantino, em 325 depois de Cristo, com o Concílio de Nicéia, né, ratificação, porque Constantino devia ter se convertido antes dessa data, com a jogada de marketing, obviamente, para expandir o seu conceito de vida e a sua autoridade, né, ditatorial, já que ele dizia, Constantino, que era só um reino, era só um governo e era só uma religião, né? Só para ter o monopólio de tudo e não ter problemas, ele fingiu se converter ao cristianismo. Eu já falei bastante acerca disso, e quem quiser aí saber mais, que escute outras pregações. A Igreja Católica diverge, né, disso, né? Diz que foi bem assim, que o primeiro Papa era Pedro, mas segundo o próprio catecismo da Igreja, o padre e Papa não pode casar. Como que pode ter sido Pedro Papa se ele era casado? E o outro ponto, como pode ter sido Pedro Papa se o próprio nome e o termo Papa não existe na Bíblia? É uma das perguntas e indagações que ficam no ar, né, que a gente responde à luz da palavra de Deus, obviamente. Porque a Bíblia é uma coisa, igreja e instituição religiosa é outra. Recentemente eu falava com uma pessoa acerca disso, até deu uma discussão, ela sendo protestante, e no fundo ela viu que a palavra de Deus tinha razão, né, não eu só citei a Bíblia, e nem falou mais, porque ele dizia que Jesus
pregava nas igrejas, nas sinagogas dos judeus. Ok, pregava, mas era a única religião que existia na época. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus não ficava nos templos, nas sinagogas. Ele só ensinava, porque lá estavam os religiosos, é necessário pregar o evangelho onde quer que seja. Terceiro ponto, Jesus nunca disse para os seus discípulos: olha, a igreja é 4 paredes, é uma instituição religiosa. Mas pelo contrário, ele disse que a igreja ela é constituída pela fé em Cristo Jesus, quando ele diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarás a minha casa. Estava se referindo nesse sentido, que a igreja do Senhor ela nasce a partir da fé, da pedra angular, de edificar a casa na pedra angular, na pedra que não é uma pedra de tropeço, é a pedra realmente que dá sustentáculo a uma casa, que era a sua própria doutrina do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Então, a partir daí é que nasce a igreja, né? Tanto é que no ministério de Jesus não tem menção nenhuma de igreja. Nós temos sim um trabalho antes igreja, né? Um trabalho pré-igreja, que vai se consumar, melhor dizendo, e vai se estabelecer exatamente na descida do Espírito Santo, como é narrado por São Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então, conforme essa pessoa estava me dizendo, que Jesus pregava nas sinagogas, e aí ele fez um arremate com as sinagogas de Satanás, que fala lá em Apocalipse, numa das igrejas da Ásia. E eu disse para ele: realmente, sinagoga de Satanás. Por isso que Jesus só pregava e não ficava lá. Por isso que Jesus não gostava da multidão, né? Fugia para o deserto. E aí ele ficou um pouco iracundo com isto, com a verdade dita à luz da palavra de Deus. Porque a concepção dos religiosos é que você tem que estar dentro de um templo para adorar. E nem deu tempo para mim falar uma outra passagem que seria exatamente aquela que Jesus falou: a mulher samaritana, que era de Samaria. Samaria pertencia a Israel, mas era uma cidade um pouco malquista pelos próprios judeus. E então ela ouviu dos seus pais, que não tinham tanta crença no Deus judeu, dos judeus, ou em Jeová, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que era para adorar nos montes. E ela dizia: outros dizem que é para adorar em Jerusalém. E Jesus disse: olha, nem no monte nem em Jerusalém chegará um tempo, uma hora em que adorareis em espírito e em verdade, já que Deus é espírito. É bem claro. Se for analisar João 4, que fala da mulher samaritana. Então, essa coisa de dizer: vai para a igreja, porque lá dentro da igreja, casa, templo, 4 paredes, instituição religiosa e tal, grupo de religiosos, que lá você vai estar salvo, lá você vai estar abençoado e tal. Isso não tem respaldo bíblico algum. O fato de Jesus ir dentro das sinagogas pregar não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer que ele concordava, que ele ia para o templo adorar a Deus no templo. Ele ia lá para instruir os que estavam dominando o povo ou educando o povo de uma maneira equivocada, com aquilo que diz respeito exatamente às Sagradas Escrituras, e obviamente para mostrar que ele era o Filho de Deus, o Messias, que viria para salvar toda a humanidade, e que não se tratava de uma farsa, de um fake, mas sim do verdadeiro Jesus Cristo, daquele que viria da parte do Senhor para restaurar Israel e salvar toda a humanidade, todos aqueles que nele crescem. Então não tem nada de você ser obrigado aí à denominação. Isso foi criado a partir dos homens, a partir do avançar da humanidade, da evolução das cidades, das polis, a partir da revolução, não podemos dizer até evolução industrial, que
foi o grande marco em que fez que a tecnologia avançasse e nós estivesse exatamente no pleno século XXI vivenciando exatamente esse boom da informática e esse boom, eu diria, de crescimento também das cidades, né? Por conta exatamente da tecnologia, do trabalho e de outras coisas mais, outros fatores. Diferente, repito, da época de Jesus, que ele estava na nação de Israel, o Brasil nem tinha sido descoberto, né? O Brasil foi descoberto 1.500 anos depois. Obviamente que o Brasil existia, talvez com outro nome, inclusive tem uma teoria que Salomão ou os que trabalhavam com Salomão tiveram no Brasil, no Amazonas, para pegar ou exportar aquilo que tudo indica que seria o pau-brasil para a construção do templo, né, do trabalho do templo de Salomão. Enfim, então, o que Jesus fazia, se eu for analisar, é totalmente diferente dos dias atuais, como eu já disse. E nós temos que ver uma coisa, examinar a Sagrada Escritura levando-se em conta a questão cultural, a questão religiosa da época, o cenário da época, o que Jesus queria dizer com isso que ele falou, tá? Porque não tem como nós pensarmos do mesmo jeito para os dias atuais, porque há uma diferença. Obviamente que algumas coisas se aplicam, né, exatamente aos dias atuais, que seriam os princípios universais irrefutáveis ou, melhor dizendo, imutáveis de Deus. Agora, aspectos culturais, de costumes, que são voláteis, que mudam, a gente não pode questionar isso. Até eu falo muito da questão das igrejas, dos templos. Eu não sou contra quem vá, só que eu sou contra, à luz da palavra de Deus, é contra a hipocrisia. Porque a pessoa é tão religiosa, é tão beata, olha, jejua, faz até esmolas, caridade para o próximo, mas não refreia a sua língua. Mas acha que o céu é só para ela, não é para os outros. Quer censurar todo mundo, quer impedir todo mundo de alcançar. Que nem o fariseu não vai e impede dos outros irem. Porque fala por demais, não é uma pessoa que tem os seus lábios purificados, não refreia a sua língua. E ainda prega isso. Não adianta. Nós já falamos aqui, tanto no momento da pregação, como nas pregações que eu fiz acerca de Apocalipse, com relação à língua que não é refreada. E a gente tem que ter realmente controle dela, se é que nós nascemos de novo, se é que nós temos o Espírito de Deus. Então temos que pensar nesse sentido. E existem outras coisas que estão no templo que não realmente edificam. Aí essa mesma pessoa me falou: mas tu estava no templo, o sujeito que foi teu pastor se desviou e está na cachaça, está fazendo coisa errada, está no mundo não vou cair no mundo da promiscuidade e tal. E, então, por isso que tu estás dessa forma, querendo dizer, pelo fato de eu estar fora do templo, fora da denominação, fora da religião, por mais de 10 anos, que eu estou endemoniado, que eu não tenho Deus, que eu vou para o inferno e por aí vai, você já sabe. E seria por conta exatamente do pastor que me batizou. Ora, eu não me converti com o pastor, eu me converti com Cristo antes de ir para a igreja. Eu fui para templo porque me ensinaram que deveria ir para templo. Agora, se me dissesse que não era para ir para templo, eu ficava do jeito que eu estava. E até com uma fé muito mais inabalável e com a estrutura espiritual muito mais sólida, né? Porque o que fez me despertar não foi ir para templo, mas foi sim, com o passar do tempo, o ler a Bíblia. Por quê? Eu me converti exatamente no dia que eu perco meu ente querido, meu avô.
pelo fato de eu ver que exatamente eu não era nada, que um dia ia morrer, então era necessário pelo menos crer em algo, e também não necessariamente isso, mas sim o medo, né, a tanatofobia da morte, né, e o acreditar que existe vida após morte é mais interessante pelo fato de que você então atenua um pouco o seu sofrimento com relação à pessoa que você ama, que você não vai ver mais, né? É até um eufemismo, pode dizer. Enfim, Deus trabalhou de alguma maneira, não tem nada de ceticismo aí, só estou constatando uma verdade, a realidade aconteceu, e eu passei a ter fé em Deus, ok. Fui para a denominação porque tinha parente que assim ia, então vamos lá. Cheguei lá, não vou dizer que foi ruim, contribuiu de alguma forma, principalmente porque o líder da denominação pedia muito para nós lermos a Bíblia. E foi com isso que a luz de Deus começou a brilhar na minha vida e eu comecei a enxergar algumas coisas. Porque enquanto você não lê a Bíblia e você só vai no templo, só abre a Bíblia quando o pastor te manda para ler um texto sagrado, você vai ser marionete do sistema a vida toda. Você vai sofrer com uma série de coisas que você vai ficar com dúvidas e não vai ter essas dúvidas sanadas e uma série de outras coisas assim terríveis. Isso é necessário meditar na palavra de Deus. E se você vai para uma denominação que não instiga, que não pede para que os fiéis leiam a Bíblia Sagrada, realmente você vai sofrer, você vai perder até seus bens materiais, você vai perder seu tempo, você vai perder sua paciência, vai perder até sua cabeça por tanta coisa que é feita antibíblica nesse sistema ou em determinados sistemas religiosos, porque há um sistema, o macro sistema religioso, e dentro do macro existem os microsistemas, que são variados, né, que seriam as denominações. No macro sistema religioso nós temos a cristandade toda, e eu diria que dentro do macro existiriam dois macros, né? O macro do catolicismo e o macro do protestantismo. Dentro do macro do catolicismo existem também algumas divisões, que seriam os micros, e dentro do sistema também do protestantismo existiriam os micros e até os micros dos micros, né? É assim que funciona. Então, dependendo desses microsistemas, realmente, que podem ser até considerados como seitas, a pessoa pode perder tudo, inclusive a cabeça, como recentemente ocorreu aí com a chamada Igreja Pentecostal. Ainda usa o micro, que não é tão micro assim, né? Sistema pentecostal, que seria o micro do micro, né? Coloca o nome pentecostal, já pensou, todos os pentecostais são assim. A Igreja Pentecostal, a geração de Jesus Cristo, que anda no Rio de Janeiro, né? Pelo menos andava, até que a polícia, a guarda, municipal, pegou eles e até deu um confronto. Possivelmente foi necessário, porque eles não cederam. Estavam pichando casas particulares, obras públicas, entidades públicas, locais públicos, com os seguintes dizeres: que Jesus virá em 2070, diga não à Constituição e sim à Bíblia. Olha as loucuras, olha o extremismo. Onde que na Bíblia você encontra Jesus mandando os discípulos fazerem isso para desrespeitar as leis e obedecer à palavra de Deus? Quando ele diz para o seu discípulo dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Paulo diz para nós respeitar as autoridades. E onde você encontra na Bíblia Jesus dizendo que ele virá em 2070. Ele disse que nem ele mesmo sabia, a pessoa dele humana, para enfatizar que nenhum humano saberá o dia e a hora, mas tão somente o Pai, tão somente Deus. Então quem são esses tais? Né? E aí, se você entra nesse microsistema, não lendo a Bíblia, você vai atrás desse vento de doutrina, como foi esses 12, pelo menos foi 12, deveria existir mais, mas deve ter se dispersado com os confrontos, que
que foram parar no hospital porque realmente ficaram ali por conflito, por combate, né? E até parece que o pastor, o da hora dessa seita, ele foi até perseguido na época do regime militar, né? Eu vi algum comentário disso no YouTube, não sei se é verídico. Com relação a esse fato, esse fato que eu digo, os dizeres aí, isso aí saiu na mídia no geral. Então, independente se ele for perseguido ou não, e há até um vídeo aí, claro, ele falando acerca dos policiais, falando palavrão, reviria, externando a sua raiva e tal, possivelmente, tinha sofrido realmente no passado, porque dá a entender algumas coisas que ele fala. Enfim, então a pessoa entra dentro disso aí e vai ser uma marionete na mão desse camarada, vai correr diante do vento. Então por isso que é necessário Jesus entrar dentro dessas sinagogas, porque isso são sinagogas, metaforicamente, simbolicamente são sinagogas, não são seitas. Assim como os cristãos eram seitas para o judaísmo, e aí a questão da seita não é a seita pejorativa, por mais que para o judaísmo fosse pejorativo, a palavra seita quer dizer minoria, isso diz respeito à minoria, e tem muito equívoco, né? Se faz muita coisa errada nesse sentido, principalmente as pessoas mais apedeutas, ignorantes, os incautos, que confunde a palavra seita como algo pejorativo, como igreja de demônios, ou igreja de Satanás, ou da pessoa, ou do homem, né? Enfim, há vários estereótipos com a seita, mas na realidade a etimologia da seita é minoria. Então quer dizer que os cristãos poderiam ser, para o judaísmo, seriam coisa do diabo, né? Mas não era. E do mesmo modo, hoje existem minorias que são minorias de Deus, né? Não quer dizer que são pelo fato de ser considerado por alguns seitas que são do mal. Agora essa, né, leva a crer que sim, porque é contra a Bíblia, é anticristo, essas atitudes são anticristãs. Aonde que Jesus pediu para fazer publicidade, marketing, merchandising da sua vinda? Me diga, me aponte na Bíblia. Se você não analisar isso aí, você realmente está lascado. Por isso que Jesus já na sua época pregava, e hoje é necessário, se fizer a oportunidade, pregar em qualquer lugar. Não podemos ter preconceito ou nos autocensurar. Qualquer lugar pode ser pregado. No entanto, com ordem, com decência, se permitirem você pregar. E você também tem que se comportar, não ser uma pessoa que venha já de imediato, né, meter o pau na barraca, chutar o balde, porque não é assim. Tem que ser com calma, né? É claro que para tudo há limites. Jesus, possivelmente, aquele episódio dele ter ido no templo e ter batido nos cambistas, expulsado os cambistas, não foi uma vez que ele viu. Ele deveria ter visto várias vezes. E aí, né? Paciência, como já disse, tem limites. Ele foi lá e fez aquilo, foi necessário. Do mesmo modo é você tem uma primeira oportunidade, você prega de uma maneira. E você percebe que as pessoas não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Então você prega de uma outra forma. Quando tiver oportunidade, quando vê que não tem mais, né? Necessário, entre aspas, estourar. Estourar também com sabedoria, que a Bíblia diz para nós não colocar o sol sobre a nossa ira, sobre a nossa indignação, tá? Irai-vos, mas não pecai-vos. E Jesus irou e não pecou. É uma ira santa, é uma indignação santa, diferente da do mundo. Então Jesus percorria todas as cidades, todas as aldeias. Isso é importante, pregar em tudo quanto é lugar, tudo quanto é forma, de tudo quanto é forma. E a maior pregação, até inclusive
E parece que o São Francisco de Assis falava, né? Mais ou menos nesse sentido, que o evangelho mais certo não é aquele que se falava com palavras, mas sim com atitudes. Ele deve ter dito com outras palavras e se alcunham, ou melhor dizendo, dão a ele a titularidade dessa frase, né, dessa sentença, ou autoria. Mas isso é óbvio, né? Que a nossa pregação está mais na nossa atitude, está mais na nossa ação, e pode ser que nossas palavras podem ficar silenciosas, né, ou silenciadas, e a nossa atitude ser muito mais maior do que as palavras. Ou seja, você prega muito mais agindo de uma maneira correta do que ficar falando. E o próprio Jesus disse, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Então está aí, mas é necessário, há diversas circunstâncias, como eu já disse. Então Jesus, sabendo que a sua missão era essa, pregar o Evangelho, que São Mateus diz que é o Evangelho do Reino, porque São Mateus ele revela o Cristo como Rei, né? Como realmente alguém supremo, soberano, majestade, o Rei da Glória, que um dos salmos fala, né? Glória ao Rei da Glória. Jesus seria esse Rei da Glória. O Evangelho do Reino é exatamente. O reino diz respeito a isso. Quem aceita Jesus já tem o reinado de Cristo, já até nessa vida. Reinado esse que vai estabelecer, ou vai ficar perene no milênio, e também com a vida eterna na Nova Jerusalém. Então, Jesus sabia que era necessário pregar. Essa foi a incumbência, a missão que o Pai deu. E ele não censurava nada. Os discípulos do Senhor têm que se espelhar em Jesus para pregar em qualquer lugar, com sabedoria, obviamente. E curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Aqueles que receberam o dom de Deus devem pregar e exercer os dons, os talentos, não enterrá-los, porque hão de ser cobrados. E por isso que é importante, de fato, nós atentarmos para a palavra de Deus. Porque no tempo de Jesus, a época, eu já falei, os costumes eram outros. Odiernamente, atualmente, é um outro. E vai depender de cada país. No Brasil nós temos liberdade de expressão para pregar o Evangelho. Nós temos a possibilidade de pregar na internet. Não precisa necessariamente de um templo. Hoje em dia, praticamente no Brasil já se sabe o Evangelho. Pelo menos grande parte das pessoas que são letradas, que sabem ler e escrever, já leram a Bíblia. É claro que uma coisa é ler e a outra é interpretar. É claro que ler simplesmente por ler e não meditar não adianta. É claro que se não tiver alguém para ensinar o caminho de verdade também não adianta. No entanto, nós temos que pensar nesse sentido, que as coisas mudaram. E mudaram, eu diria, até para o melhor nesse sentido. A tecnologia veio para ajudar também. Ela é neutra e pode ser uma ferramenta muito útil para o Evangelho. E por isso que eu repito, devemos pregar em todo quanto é lugar, inclusive na internet. Até porque alcança a várias pessoas. E também, por que não, invocar o nome de Deus para que cure, para que expulse demônios, para que faça maravilhas. Até porque o querer efetuar é de Deus e a operação é do Senhor. E é por meio do Espírito, não é nada que precisa das nossas mãos, ou precisa dos nossos olhos, ou precisa de algo nosso. Pode precisar da nossa fé. No entanto, nada mais do que isso, porque nós não somos Deus e nós não somos maior do que Deus. E vendo a multidão, teve
grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Claro que os religiosos da época não serviam. Os religiosos da época eram presunçosos, soberbos, amantes de si mesmo, hipócritas, né? Olhavam a sujeira, o cisco no olho do irmão e não olhavam um deles, colhiam mosquitos e engoliam camelos, eram sepulcros calhados, bonitos por fora, feios ou putrefatos, asquerosos por dentro. Mandavam as pessoas carregar fardos que nem eles mesmos carregavam, diziam para fazer uma coisa, mas eles não faziam, enfim, né? Você sabe, você que lê a Bíblia, né? E esse era o cenário. E Jesus, vendo isso, realmente sentiu dó, sentiu pena, ao ver que seu rebanho estava todo disperso, que os mercenários ali estavam, que não tinham compromisso em apacentar as ovelhas, em cuidá-las. Então ele disse aos seus discípulos: olha, a seara, o campo, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os colhedores, poucos são os ganhadores de almas, poucos são os que colhem bons frutos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, porque Deus é o dono de tudo, é o dono de todas as pessoas, é o dono do campo, é o dono do mundo, é o dono do planeta Terra. Então nós devemos rogar a Deus para que envie ceifeiros, para que envie mensageiros, para que envie homens, mulheres que de fato sejam compromissados, que realmente de fato venham cumprir a sua missão, que é pregar o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino não é qualquer um, mas esse Evangelho aí que nós vimos, esse Evangelho da geração de Jesus Cristo, esse Evangelho que essa pessoa estava tentando falar comigo, né? Um Evangelho totalmente farisaico, né? Do farisaísmo. Não é esse Evangelho dos escribas, tanto de outrora como simbolicamente dos dias atuais. Não é. É o Evangelho do Reino, do Príncipe da Paz. O Evangelho pautado pelo amor, né? O amor esse que não suspeita mal, que não folga com a mentira, mas sim com a verdade, que não engana, que não é mentiroso, que não busca seus próprios interesses, que não se ensoberbece, que tudo sofre, que tudo espera. Esse amor que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Não é um amor que fica julgando simplesmente por julgar. Não é esse Evangelho que condena a todos e acaba absolvendo né, ou salvando apenas aquele que está falando, no sentido de dizer que os sujeitos são de fato ditadores, que só eles, ou eles pensam que só eles vão ser salvos, os outros não vão. Lembrando que as palavras de Jesus são essas: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Nós não podemos pensar nesse sentido, achando que porque nós alcançamos a misericórdia de Deus, que nós não podemos perder a nossa salvação, porque isso é um ledo engano. Não que Jesus não possa nos salvar novamente, pode sim, mas nós podemos perder exatamente por endurecer nosso coração e não voltar à sua doutrina, que é o amor. Então, nós temos que pensar nesse sentido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Também tem isso. A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. E porque tem poucos mensageiros ou pregadores da palavra, quer dizer que nem todos serão salvos, ou que tem que aumentar o contingente de pregadores da palavra? Não necessariamente, porque quando Deus quer operar, Ele opera, inclusive sem pregador. É necessário sim pessoas que venham, ao se encontrar com o Senhor ou ter um encontro real com Ele, tenham esse senso de se doar para o outro, né? De orar, de fazer boa ação, principalmente, para que Deus se manifeste através daquela atitude, não necessariamente com palavras.
E aí pode ser uma pessoa só, uma multidão, assim como Jesus multiplicou peixes e pães por multidões. Se uma pessoa, de fato, de Deus, ela faz aquilo com sinceridade, pessoas vão ser alcançadas pelo Senhor, por intermédio dela, exatamente. Então, o fato é, meus caros, que nada é bem como a gente pensa. Os pensamentos de Deus são um, o nosso são outro. A seara é realmente boa. A seara é grande. Muitas pessoas para serem salvas. No mundo temos 7 bilhões de pessoas. No entanto, não quer dizer que é necessário pregadores para a salvação. Apesar de que o Senhor fale que são poucos. Mas é pouco porque, de fato, não é pela quantidade, mas sim pela qualidade. Porque até existem ceifeiros, um certo número, né? Até bem considerável. Mas o problema mora no aspecto quantitativo. Porque não se tem a qualidade, né? Aliás, é no qualitativo. Porque tem a quantidade, mas não tem a qualidade. Do mesmo modo que não necessariamente precise de muitas pessoas na qualidade. Quer dizer, se nós formos analisar, nós podemos ver vários pastores, né? E uma quantidade enorme, mas a qualidade, eles que estão de fato para pregar o evangelho, são poucos. Mas isso não quer dizer que esses poucos não fazem a obra do Senhor, ou que Deus está preocupado com isso, ou que eles não dão conta da demanda. Pode dar conta sim, quer dizer que a pouca quantidade, aliás, a pouca qualidade, ela pode ser sim viável e suficiente para ganhar as almas. O que Jesus está falando ali, obviamente, era para aquela época, era para transcorrer da igreja ao longo do tempo, né? Os dias odiernos, essa palavra não se aplica tanto assim, porque ele ali estava antes da igreja, né? Ou era antes da igreja, era o pré-igreja. Houve a multiplicidade, né, que tem hoje. E outra, não necessariamente precisa-se, como eu já disse, pessoas para fazer a obra, porque o Espírito Santo faz a obra, convence o homem do erro e do pecado. Claro que precisa de alguém, como o eunuco precisou, para explicar exatamente a Bíblia Sagrada, mas isso também é um pouco controverso, porque esse eunuco não tinha o Espírito de Deus. Por mais que ele lesse a Bíblia, ele não ia entender, porque não tinha o Espírito Santo de Deus. Quando ele se batizou e teve o Espírito Santo de Deus, ele começou a entender tudo. E aqui Jesus está falando antes dos seus discípulos terem o Espírito de Deus, ou daqueles que estavam vindo para o Evangelho ter o Espírito de Deus, né? Fica complicado. Aí você fica querendo aplicar esse texto aos dias atuais, mas não é bem assim, porque o Espírito é que convence o homem do erro e do pecado, assim como convenceu. Mas a igreja lá te ajudou porque você ouviu que tem que ler a Bíblia, ok? Mas se não fosse por aqueles, o Espírito de Deus ia preparar uma outra forma para me ler a Bíblia, ou ia tocar no meu coração. Ele pôs o desejo, ele me convenceu das coisas erradas. Ele convence todo mundo. E podemos fazer? Sim. Orar, sim. Amar o próximo, no sentido de fazer ação, né? Porque adianta dizer, eu amo o próximo, mas o sujeito vem pedir um pão para ti, uma água, e você tem como dar e você não dá. Isso não é amor.
né? Que o amor está ligado com a atitude. Então, pensamos nesse sentido. Rogamos ao Senhor da seara que ao mandar ceifeiros sejam de qualidade. No entanto, Deus sabe o que é necessário até antes de nós pedirmos. Então, o que nós temos que fazer de fato é fazer a nossa parte, que é, em vez de orar ao Senhor e pedir, ação, para que as pessoas, no meio do nosso testemunho, já que nós somos testemunho de Deus, vejam algo diferente, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e que, portanto, é necessário mudar a rota, mudar para chegar a Cristo e ter uma vida diferente e abençoada, né? Já que as coisas não vão. Que vento e popa, no sentido de ter paz, gozo, alegria para aquele que está distante de Cristo, que não tem fé nele. E lembrando que essa passagem, né, se você for ler adiante, já no capítulo 10, vai falar da missão dos 10, aliás, a missão dos 12 apóstolos, e também vai falar dos discípulos. Porque na realidade era pouco mesmo no contingente que Jesus tinha. Só 12 apóstolos, depois 70 discípulos que ele designou, e ainda o traíram, e ainda quando ele foi para ser morto, sofreu a Via Cruz e tal, ele foi desprezado inclusive por seus apóstolos e discípulos, né, cumprindo o que a profecia tinha dito acerca dele. Fere o pastor, dispersam-se as ovelhas. E é nesse sentido que Jesus estava pedindo, né? E hoje em dia nós temos aí. Então essa palavra, eu diria que já até se cumpriu de alguma forma. Que não é necessário nós pedir necessariamente para que venha mais pregadores para a seara do Senhor. Até porque muitas das coisas que estão ocorrendo são pelo próprio querer de Deus, né? Já que já caminhamos por uma data apocalíptica, e nós não sabemos exatamente quando, mas nós estamos caminhando, avançando para algum fim de era, né? Isso é patente, é visível. Ok? Na próxima meditação nós vamos falar dos 12 de sua missão, tá? E aí eu vou desembrochar, vamos lugar assim, desabrochar mais reflexões acerca exatamente da seara e dos ceifeiros. Eu vou voltar um pouquinho a isso. Ok? Até a próxima.